O estudo do livro de Daniel é a base para o entendimento dos últimos acontecimentos da história da humanidade. Daniel recebe as revelações de Deus para que o povo de Israel e todas as nações possam receber a sua nova aliança, por intermédio do Messias e do juízo iminente estabelecido no fim dos tempos. Um dos temas mais discutidos são as 70 semanas relacionadas à profecia de Jeremias sobre a libertação do povo de Deus da opressão e perdão dos pecados. O profeta Daniel, ao ler as Escrituras, entende que, em 70 anos, o seu povo seria liberto das assolações. Diante do fato em que seu povo ainda estava cativo, Daniel ora a Deus e suplica pelo perdão dos pecados do seu povo e do cumprimento das profecias. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel 9, versículo 1 ao 3. Em Jeremias 29, versículo 10, diz: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel 9, versículo 4 a 19. Daniel ora a Deus procurando respostas sobre o que ele havia entendido em relação aos 70 anos. Depois da oração de Daniel, em Daniel 9, do 4 ao 19, ele recebe a resposta do anjo Gabriel sobre o que vai acontecer a partir daquele momento até o fim. Preste atenção que o capítulo 9 de Daniel se refere ao povo de Israel pelo perdão dos seus pecados e também sobre quando acontecerá a sua libertação da opressão dos povos gentios. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Daniel 9, versículo 20 ao 22. O anjo agora responde: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade,
para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. A palavra hebraica para semanas significa 7, tanto de dias ou anos. Daniel estava pensando em um múltiplo de setes de anos, conforme o capítulo 9, versículos 1 e 2. Ele sabia que esse múltiplo, 70 anos, seria uma época de juízo por 490 anos de sábados violados. 490 dividido por 7, que dá igual a 70 anos. Além disso, havia um simples 7 de anos, usado nos ajustes de contas civis e religiosos. Levítico, capítulo 25, versículo 8. Também chamado de semana, como o grupo de 7 dias. No entendimento de Daniel, o povo passaria por assolações devido aos sábados violados. Um homem chamado Gabriel responde que não serão 70 anos, mas 70 semanas que estão determinadas para o povo de Daniel. 70 semanas é uma expressão bastante aplicada a Daniel 9, do versículo 24 e 27. Profecia que, presumivelmente, em contraste com as profecias gerais em Daniel capítulo 2 e capítulo 7, define o tempo exato dentro do quarto reino, quando o Messias, então, apareceria. Quase todos os estudiosos concordam em que as semanas designam 490 anos. 70 semanas. Cada semana equivale a 7 dias. Cada dia é igual a um ano. Calculando 70 vezes 7, dá 490 anos. Em Daniel, esses anos são divididos em 3 partes: 7, 62 e mais uma semana de anos. Esteja atento sobre o propósito das 70 semanas. 490 anos, já determinados por Deus conforme a resposta da oração de Daniel. Primeiro, o anjo responde sobre o perdão dos pecados do povo de Deus se cumprindo no Messias e que a partir dele a justiça eterna se cumpriria. Libertação de toda maldição e opressão espiritual. O anjo revela que sobre Israel estão determinados 490 anos para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Existem muitos debates a respeito das 70 semanas, se os 490 anos se cumpriram ou não. Diante de uma análise e exame das Sagradas Escrituras, em primeiro lugar, através do Espírito Santo, em oração, para abrir o entendimento sobre a questão, podemos verificar se realmente existe a possibilidade do Messias ter cumprido o propósito dos 490 anos, a partir das divisões preditas pelo anjo. O ponto de partida será a partir da saída da ordem
para edificar Jerusalém. O anjo revela que sobre Israel estão determinados 490 anos para 1. Fazer cessar a transgressão. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em Cristo, então, essa primeira parte já se cumpriu. 2. Para dar fim aos pecados. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34, diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. João Batista afirma em João, capítulo 1, versículo 29, que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3. Expiar a iniquidade. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 25, afirma: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, para trazer a justiça eterna. Em Salmos capítulo 111, versículo 3, diz: em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Em Salmos capítulo 119, versículo 144, diz: eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, afirma: porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Em Efésios, capítulo 3, versículo 8 a 12, diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi confiada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nisso compreendemos que em Cristo isto se cumpriu. Podemos perceber que no Messias é cessado o pecado contra a lei e o perdão dos pecados por meio do sangue de Jesus. Também o sangue de Cristo é a propiciação, manifestação da justiça para o perdão dos nossos pecados. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao 16. No versículo 20 ao 22, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. No capítulo 9, do versículo 26 ao 28, continua: Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Você pode perceber que, somente no capítulo 9 de Hebreus,
As 70 semanas em seu propósito é cumprido no Messias, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. O Messias, em hebraico, tanto também em grego, significa ungido. A visão e a profecia sobre o Messias se cumprem, e com a sua morte, seu sangue é aspergido sobre o tabernáculo e todos os utensílios do templo. Jesus entrou nos santos dos santos. Jesus, ele é o ungido, chamado de santo. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35, confirma: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Em outras traduções, Jesus é chamado de Santo Filho de Deus. Em Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19, Jesus afirma: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Assim, como vemos no capítulo 9 de Hebreus, Cristo cumpre com todos os requisitos das 70 semanas. Agora, no capítulo 9 de Daniel, os 490 anos já se cumpriram? Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas. Cada semana é igual a 7 dias. Um dia é igual a um ano. Então, 70 vezes 7 totaliza 490 anos. Dividido em 7, 62 e mais uma. E Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O livro de Esdras fala-nos que a cidade de Jerusalém seria reconstruída depois da proclamação de 3 decretos sucessivos, um por Ciro, o segundo por Dário e finalmente um por Artaxerxes, em Esdras capítulo 6, versículo 14. O primeiro decreto, emitido em 538 a.C. por Ciro, em Esdras capítulo 2, versículo 64. O segundo decreto foi emitido em 519 a.C. por Dário, em Esdras, capítulo 6, versículo 3 ao 12. E o terceiro decreto, emitido em
457 a.C., por Artaxerxes, em Esdras, capítulo 7, versículo 13 ao 26. De acordo com o livro de Esdras, Artaxerxes teria emitido este decreto no 7º ano de seu reinado, isto é, no começo do outono de 457 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, pois Esdras partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e chegou em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Versículos 8 a 9. Você pode conferir em Esdras. Portanto, 457 é o ponto de partida de nossa profecia. Este decreto é o mais completo, envolvendo tanto a reconstrução do templo como o restabelecimento das estruturas políticas e administrativas de Jerusalém. As 7 semanas, ou 49 anos, se refere à restauração e edificação de Jerusalém. 62 semanas, ou 434 anos, se refere até o início do ministério do príncipe, o Messias, Jesus Cristo. 7 semanas mais 62 semanas totaliza 69 semanas, que dá 483 anos. Conforme o 3º decreto de Artaxerxes, emitido em 457 a.C., nós subtraímos 483, que dá igual ao ano de 26 depois de Cristo. Somando com o ano 0, dá 27 depois de Cristo. Então o anjo detalha o que vai acontecer na última semana, os últimos 7 anos das 70 semanas. Depois das 62 semanas, ou seja, após as 69 semanas. Então, o que irá acontecer? Após as 69 semanas, na última semana, em Daniel, capítulo 9, versículo 26, continua: será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Então o Messias será morto na última semana, conforme o versículo seguinte. Em Daniel, capítulo 9, versículo 27, afirma: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na última semana, o Messias será morto, na metade dessa semana, onde ele cessará os sacrifícios e ofertas, no qual, como vimos anteriormente, em Hebreus capítulo 9, Cristo morreu para tirar todos os nossos pecados. Jesus então é morto no ano 31. Existe alguma passagem que Jesus fará aliança com muitos? Sim. Em Marcos, capítulo 14, versículo 24, afirma: então lhes disse, o próprio Jesus, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Através do sangue de Jesus, esta é a nova aliança, o perdão dos nossos pecados. Em Romanos, capítulo 11, versículo 26 e 27, diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar
os seus pecados. Aliança e justiça eterna é cumprido todo o propósito das 70 semanas. Depois das 70 semanas citadas pelo anjo, haverá guerras e desolações até o fim. O anjo traz detalhes agora sobre a última semana de Daniel, os 7 anos que sobraram dos 490 anos. Será morto o ungido e já não estará. Na última semana, o Messias é morto, e não para si mesmo, como em algumas traduções. O anjo traz agora mais detalhes a Daniel, algo que não faz parte das 70 semanas, mas sobre quando cessará a desolação de seu povo. Ele afirma que o santuário será destruído por um povo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Quem é o príncipe que há de vir? Esses 3 últimos versículos são bem complexos de entender por conta da literatura apocalíptica, como também a construção do texto para um entendimento mais claro. Existe nesse texto, por exemplo, várias interpretações a seu respeito. Aqui, claramente, confirmando que o povo destruirá a cidade e o santuário, como aconteceu no ano 70 d.C., pelo exército de Tito. Porém, o povo destacado aqui é o próprio povo de Israel, que rejeitou o seu próprio Messias e se rebelou contra o Império Romano. O príncipe que há de vir, podemos se referir ao próprio Cristo, como em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, e que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Mateus, capítulo 24, versículo 42, diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se esse personagem, o príncipe, fosse relacionado ao general Tito, a interpretação do versículo seguintes será falha, pois aqueles que fará aliança com muitos não aconteceu historicamente. Se colocarmos como iníquo aquele que fará aliança por muitos, no versículo 27, também não concordaria com o texto acima, pois o príncipe seria o iníquo, o anticristo, e ele não destruiu a cidade. Se o príncipe que virá é o Messias, o povo desse príncipe é o próprio povo de Israel. Diante da história de Israel, sempre o próprio povo causou a sua própria destruição, por não obedecerem às leis de Deus e por adorarem a falsos deuses. Oséias 9. Diante disso, pior será a rejeição do seu próprio Messias, sendo já posta guerras e desolações sobre Israel e o mundo. Como vimos, esse príncipe é o próprio Messias, tema principal das 70 semanas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Até o fim, como afirma Daniel 9, versículo 26, haverá guerras e desolações sobre o povo de Israel, como acontece até hoje. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel capítulo 9, versículo 27. Sobre a asa ou ala, se refere ao pináculo ou ponta do lugar mais alto do templo. É provável que,
Para estar ali era preciso estar purificado conforme as regras do templo. Quando Jesus foi levado ao pináculo do templo por Satanás, em Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6, Jesus foi tentado a se jogar de lá, do alto, tentando a Deus, com a desculpa de que não poderia estar naquele lugar por conta da purificação. É posta sobre o templo a abominação, adoração a deuses pagãos e a destruição do templo, e a partir daí, desolações já estão determinadas até o fim. O sentido é a abominação que causa desolação, e também a abominação das abominações. A adoração a deuses pagãos pelo povo de Israel sempre causou destruição ao seu próprio povo e afastamento da presença de Deus. Jesus explica esse detalhe em Mateus capítulo 24, versículos 15, sobre a abominação da desolação para a grande tribulação no final dos tempos. Iniciou depois das 70 semanas a desolação sobre Israel e seguirá até o fim. A profanação do templo e a sua destruição no ano 70 d.C., diversos assoladores perseguiram e mataram judeus e também cristãos. Haverá o último assolador, no qual se refere ao iníquo. Nos últimos 3 anos e meio, esse perseguirá o povo de Deus, a igreja, que são os gentios cristãos e judeus messiânicos. Para um melhor entendimento sobre essa passagem, podemos organizar os textos de uma maneira simplificada. Veja: Depois das 62 semanas, será morto, ungido e já não estará. Ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerras, desolações são determinadas. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele.